E o objetivo desse vídeo é fazer para vocês uma cobertura das coisas que estão acontecendo com relação às paradas de orgulho que estão acontecendo em vários lugares ao redor do mundo. E muitas são as marchas, muitas são as paradas. E eu queria falar para vocês, mostrar para vocês algumas fotos dessas coisas que estão acontecendo em vários lugares, né? Primeiramente, eu quero dizer a vocês que uma das características dessas marchas é as pessoas, elas não estão usando camisa, elas não estão usando nesse grande movimento, nessa grande expansão, nessa grande manifestação em prol dessas ideias que eles possuem. Eles não estão usando camisa, não estão usando calça, não estão usando saia, não estão usando sapato, eles não estão usando nada, absolutamente nada, e eu creio que você pode entender o que é que eu estou dizendo, né? Então muitas e muitas pessoas ali não estão usando peças de vestuário alguma, e eles estão ali desfilando naquela alegria, né? Numa alegria contagiante para todos aqueles que estão ali, tanto na marcha, tanto envolvidos nesse movimento, quanto aqueles que estão também assistindo, né? E ali, nas pessoas, no meio de pessoas assistindo, existem gente de todas as idades. Vocês podem imaginar, gente de todas as idades, realmente da mais alta até a mais baixa, e ali eles estão contemplando aquele desfile dessa maneira como estou falando. Alguns estão usando camisas, mas as camisas que estão usando está dizendo assim: olha, nós amamos Satanás, agora não, Jesus, agora não, nós amamos Satanás. E é realmente uma manifestação de grande alegria mundana, um grande prazer para todos aqueles que estão envolvidos nesse grande movimento, né, que é mundial, não é verdade? E nós podemos olhar toda essa situação, tudo isso acontecendo. Nós sabemos como, por exemplo, a Disney tem promovido também tudo isso. Agora, por exemplo, nós já falamos em um outro vídeo que existe um filme de desenho animado com um personagem não binário. Então as pessoas poderão assistir, as pessoas de todas as idades, esses filmes, e elas poderão também optar, não é? As pessoas de todas as idades optar por tornarem-se exatamente igual aos personagens que estão assistindo. Mas a coisa não para por aí, não é? Eu queria dizer a vocês que muitas pessoas que são cristãs, elas lamentam e sentem muito toda essa onda de coisas que vem acontecendo, as profecias se cumprindo, e muitos se lamentam realmente por tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês algo muito interessante, que a situação espiritual das pessoas que se dizem cristãs pode chegar e está chegando a ser ainda muito pior do que as que estão no mundo. Porque as pessoas que estão no mundo, elas muitos não têm ideia do que estão fazendo. As pessoas que estão no mundo, muitos eles não sabem da verdade. As pessoas que estão no mundo, muitos não sabem o terreno que estão pisando, mas muitos que fazem parte do povo de Deus, dos que se consideram cristãos, muitos que são cristãos nominais, eles sabem de toda a verdade, eles entendem de toda a verdade, eles podem ler o que está escrito, mas eles preferem deliberadamente continuar em seus caminhos. Então, assim, eu quero dizer para vocês que para esses cristãos, o inferno é muito mais certo como um futuro para eles do que para essas pessoas que estão no mundo, né? Nós podemos observar, por exemplo, essas festas juninas, essas coisas que estão acontecendo, essas datas de comemoração que chamam de festas juninas. Nós sabemos a origem pagã dessas festas, nós sabemos como tudo começou. Se você não tem ideia, você pode pesquisar. E quando nós olhamos a situação do mundo do jeito que está, quando nós contemplamos a situação das famílias do jeito que está, nós entendemos que o que as pessoas deveriam fazer, nós que somos cristãos, as famílias que são cristãs,
Elas deveriam estar ocupadas nas mídias sociais em pregar o Evangelho, em tocar a trombeta, estarmos ocupados, envolvidos na proclamação do Evangelho, para que tudo terminasse logo, para que o mundo fosse advertido, para que Jesus voltasse então e nós pudéssemos ir para casa. Mas o que acontece hoje em dia é que muitos cristãos, eles estão ocupados sim nas mídias sociais, mas eles estão ocupados preparando as suas festas juninas, preparando as suas roupas, gastando dinheiro com as suas roupas e postando fotos das suas comemorações juninas. E nós vemos o que é que está acontecendo, meus amados. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês que nós estamos vivendo na era cristã mais difícil de todos os tempos. Nunca vimos uma classe de cristãos tão imbecilizada, uma classe de cristãos tão medíocre. Nunca vimos uma classe de cristãos tão ignorante, tão participante do reino das trevas como esse momento, mas não por causa de ignorância, mas por causa do seu pecado obstinado, de saber que as coisas são erradas e de participar disso, e não somente de participar dessas coisas, mas também de defender essas coisas, não somente de defender essas coisas, mas também ficar com raiva, ficar irado das pessoas que vão contra a ordem dessas coisas. Nós podemos aqui dar um exemplo das coisas Disney, dos filmes Disney. Quantas vezes nós já vimos testemunhos de crianças sendo endemoniadas? Quantas vezes nós já vimos testemunhos de pequenos sendo endemoniados, de ficar entortando na cama como estivessem tendo um ataque de epilepsia, espumando pela boca, situações assim complicadas, com acessos de ira, com transtornos completamente assim violentos, advindos dessa fábrica de filmes. E nós temos aí muitos testemunhos no próprio YouTube. Você pode encontrar muitos testemunhos de filmes, dessa fábrica de filmes que nós já falamos o nome, e ali nós temos ali coisas com relação envolvidas, nós temos ali fatos ali nos filmes de bruxaria, de vampirismo, de ideologias e de toda sorte, mas toda sorte de lixo. E eu, como pastor, fico simplesmente impressionado. Eu não tenho palavras para registrar aqui quando nós entramos na casa de supostos crentes, supostos cristãos, e vemos ali em suas prateleiras filmes, vemos ali em suas prateleiras, nos seus guarda-roupas, fantasias com relação a esses filmes que são dadas para os filhos, livros, brinquedos, e ali estamos trazendo para dentro de nossa casa pura maldição. Estamos trazendo ali para dentro de nossa casa um atraso espiritual, laço de Satanás. E ai daquele pastor, ai daquele irmão que falar contra essas coisas. E não é de admirar que muitas dessas famílias, as famílias têm problemas seríssimos de sono, problemas seríssimos de nervosismo, doenças psicossomáticas. Não é de admirar que muitas famílias têm problemas ali seríssimos de violência, de falta de amor, de desamor, de discussões, de problemas na família, uma verdadeira catástrofe, um verdadeiro desastre. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, que Deus ainda insiste comigo, Deus ainda insiste com você. E eu fico pensando até quando Deus vai ter paciência, não com as pessoas lá fora, mas também com as pessoas aqui dentro, que fazem parte do seu rebanho. Até quando? Eu quero ler para vocês algo muito forte, muito forte. Está escrito aqui em Romanos
Romanos capítulo 10, verso 16, que diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Por certo, ouviram sim. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. As pessoas se tornaram indesculpáveis, porque no mundo todo se fez ouvir essa pregação. As suas palavras foram ouvidas até os confins do mundo. Porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel, ao conhecimento do povo de Deus? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve, dizendo: fui achado, presta bem atenção, olha só, Deus dizendo, Jesus dizendo: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, o Senhor diz: todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Meus queridos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que há oportunidade sim para as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que estão no mundo. Mas o Senhor tem um caso muito sério contra aqueles que se dizem Israel, contra aqueles que se dizem povo de Deus. E eu só tenho uma palavra a dizer: misericórdia, Senhor, misericórdia daqueles que falam Senhor, Senhor, mas o seu coração está cheio de mundanismo, cheio de pecado, cheio de horrores com relação ao reino de Deus. Que todos nós possamos nos acordar, despertar, porque quando menos esperarmos, as portas se fecharão, muitos que estão fora virão, e muitos que estão dentro desistirão, porque sua fé foi uma fé mundana, imunda, artificial, superficial. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, graça e paz a você, e que possamos fazer um novo pacto com o Senhor, fazermos uma faxina em nossa casa, com todo o lixo que houver, e uma faxina em nossos corações, porque hoje é o tempo. O dia de Deus rapidamente se aproxima. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Graça e paz para todos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.